Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida. Quer economizar? Se inscreva no canal do Giga. Atentos ao mercado, ajudando você a encontrar aquele preço mais barato. E hoje a gente testou ela, Terabyte, parceiraça do canal, mandou pra gente. A gente agradece a diretoria, a gerência da Tera, ao tiozão e ao Foflitão pela plaquinha. Muito obrigado por tudo. E aí, compensa ou não compensa uma 1650, o que a gente vai tentar te mostrar? Bom, vamos para a avaliação do PCB, tá? Palit é um fabricante gigante de Taiwan, um fabricante aí que está há décadas no mercado, fabrica PCBs para outros fabricantes mundo afora. Aqui no Brasil, ela fabrica PCB para Galaxy e para Gainward, que a gente conhece, tá, pessoal? Então nós estamos falando de uma indústria grande, uma gigante que tem expertise aí em PCBs, em placas de vídeo. Trata-se de uma placa GDDR6, né? É uma placa aí dual fan, tá bom? E ela tem aqui um dentinho aqui no centro, não sei se está dando para ver, né? Separando as fãs, tem esse detalhe, eu achei bem bonito esse dentinho, né? Deu um tchan aí a mais pro PCB. As fãs não são tão grandes, é um PCB meio compacto, aqui na lateral a carenagem não vai até o chip, né? Você tá vendo aí, tá pintado GeForce GTX branco, não tem LED, não tem backplate, né? Placa de entrada aí básica, né? E aqui do outro lado do PCB. Bom, nós vamos virar aqui para você. A parte da frente a gente tem duas DisplayPorts e a gente tem aí um HDMI. Essa outra parte aqui eu esqueci de comentar, tem um conector de energia de 6 pinos, tá bom? Um conectorzão aí de 6 pinos. Bom, essa plaquinha ela tem um consumo aí de 75 watts, então ela poderia ser uma placa sem conector, mas acredito que a Palit deixou justamente para você fazer um overclockzinho caso queira. Então é necessário sim ligar o conector de energia para ela funcionar. Sobre a temperatura média dela está em torno de 65 a 68 graus, então ela é bem fria. E a gente testou e conseguiu essa temperatura com a tampa lateral do gabinete aberta. Por quê? Eu não sei que gabinete que você tem. Se você tiver um bom sistema de refrigeração, né, um bom sistema aí de airflow do seu gabinete, você vai ter o desempenho que a gente teve aí, 65 a 68 graus. Né? Se você tiver aí uma temperatura maior, quer dizer que o seu gabinete não está muito bem refrigerado, e isso é padrão agora nos nossos testes de todas as placas. Bacana, pessoal? E agora? E agora? Será que vai? Será que é interessante uma 1650 em 2022? Vem comigo, pessoal. Nossa bancada de teste a gente utilizou o Ryzen 5 5600G. Muitos nos perguntam por que você não coloca um CPU mais forte. Bom, essas placas de entrada a gente resolveu testar com eles a pedido da nossa própria comunidade, porque muitas pessoas optaram pelo 5600G, um CPU extremamente popular, e também o IPC do 5600G é muito parelho com o 3600 e com o 5500, então boa parte da galera da comunidade vai ter esses processadores, então o pessoal pede realmente para eles verem como é que é o desempenho pelo que eles têm dentro de casa. Se eu colocar um 5800X 3D, a diferença de desempenho vai ser muito pequena, porque quem limita aí o desempenho é a placa de vídeo. Como uma placa de entrada, mesmo com um processador mais parrudo, a diferença é muito pequena, vai fazer a diferença em pouquíssimos jogos quando o jogo é mais CPU bound. A gente utiliza uma B550M Plus Asus TUF, duas memórias de 8 da Crucial, né, 3200 CL16. A gente utiliza um SSD M2 NVMe ZADAC de 3500 MB e uma fonte Superflower 550 Gold. Bacana? Vamos embora. Assassin's Creed Valhalla, né? A gente tem à esquerda no baixo padrão, à direita no médio padrão do jogo 1080p nativo, né? Então nós temos aí o médio 50 fps de média, 1% 38, e no baixo 66 de média, 1% 54. Battlefield 5, 1080p nativo, esquerda a gente tem o baixo e à direita a gente tem o alto 1080p. Bom, pessoal, a gente tem no alto uma média de 70 quadros com 1% 59, nada mal para um jogo pesado como o BF.
No baixo a gente teve 106 de média e 1% 87, que também é interessante se tratando de uma placa de entrada. COD Warzone Preset. Bom, o jogo configura automaticamente, algumas coisas ele coloca no médio, algumas no baixo, algumas no alto, eu considero um preset médio. Então tá aí à esquerda 6173 o mapa tradicional e à direita a gente tem aí o modo ressurgência 60-76 aproximadamente média. Eu confesso que fiquei surpreso, até esperaria um pouco mais, tá? No caso do modo ressurgência, que ele costuma dar mais frames em outras placas. Mas ambos os cenários a performance é decente. CSGO com tudo no máximo 1080p nativo, jogo CPU unbound, então GPU influencia pouco. Conseguimos nessa configuração 1% acima de 140, média acima de 240, chegando a 400 FPS em alguns momentos, bem tranquilo, desempenho muito bom. Cyberpunk 1077 a gente testa baixo, baixo e médio, médio, só que o médio a gente ativa o FSR no Ultra. E olha só isso que vocês estão vendo na tela, fica bem próximo realmente a performance, só que com FSR você ganha mais qualidade gráfica, né? Um anti-serrilhado fica bem melhor na minha visão. E surpreendente esse jogo com a 1650 porque roda próximo dos 60, né? Inclusive o médio com FSR fica melhor do que o baixo nativo, ficando aí o médio com FSR 55 de média, 1% 41 e o baixo deu aí 51 de média com 1% 42, mas é bem semelhante, tá pessoal? Pode até dar umas osciladas na variação de jogada, tá bem interessante jogar esse jogo com a 1650. Far Cry 6, a gente testou na esquerda médio nativo e na direita a gente testou médio com FSR no Ultra, lembrando que a resolução é 1080p. Bacana, pessoal? E tem um ganho bem interessante, bem considerável utilizando o FSR Ultra, né, que a gente perde pouco desempenho. Lembrando que 1080p não é tão interessante aplicar o FSR, por isso que quando a gente tem que aplicar, a gente opta pelo Ultra. Você vê que aplicando FSR 69, 1% 59, né, já no nativo 5243, ficou bem interessante com FSR. Fortnite nós testamos no preset competitivo, com tudo no mínimo, apenas a visão no épico. Bom, tela da esquerda DirectX 11, tela da direita DirectX 12. Cara, DirectX 11 tá simplesmente injogável, stuttering é mato. E isso é NVIDIA, não é AMD não, tá ruim demais, cara. Olha 1%, 34, cara, olha que bizarro, olha a diferença de frames por DirectX 12. Cara, é uma coisa assim, sem explicação. Esse jogo, depois da implementação do Unreal 5, DirectX 11 tá muito ruim, pessoal. Mesmo NVIDIA tá injogável, mas a boa notícia é que DirectX 12 a gente encontrou uma boa estabilidade, rodando muito bem nas placas da NVIDIA. Tem stuttering, mas é pouco. Tá muito jogável em DirectX 12, embora de vez em quando tenha um stutteringzinho, tá? Não tá muito livre disso não. Mas está extremamente estável, vamos dizer assim que 95% do gameplay não tem stuttering, isso já é uma vitória, né? Bom, DirectX 11 está injogável, 1% 35 a média de 149, olha a DirectX 12, cara, 134, 1%, 207 a média, sensacional, tá bem jogável. Forza 5. Bom, nós testamos, né, médio nativo 1080p, alto nativo 1080p e alto com FSR no Ultra. E olha, rodou muito bem, eu gostei da performance da 1650 sim. Você vê que no médio nativo a gente tem 73 de média, 1% 59, tá muito estável. No alto, me surpreendi também, cara, 64 de média, 1% 53, nada mal. Eu ativei o FSR no Ultra para não ter muita perda de qualidade, praticamente quase que o resultado do médio nativo, né? A gente teve ali alto com FSR Ultra 69 e 1% 56, bem interessante. Isso aí já é pessoal, nas três situações roda bem, vai de você, o que você acha mais interessante, isso é só testando. Testamos no baixo padrão,
Tá aí na tela para você, esquerda e direito nativo e com FSR no Ultra. Depois a gente testou no original, mais uma vez nativo, né? E do outro lado a gente tem aí o FSR no original. E por fim a gente fez um preset misto de alto com original. E tá aí para você na tela, tá? Não tem tanta diferença assim do original para esse preset, né? Resultados. Então a gente observa que nativo a gente não consegue 60 quadros em nenhum cenário, nem no baixo, nem no médio, que é o original, e nem no alto. Com FSR a gente já consegue consolidar os 60 no baixo, mas é um jogo com foco na campanha, na história, cinematográfico. Eu recomendo vocês focarem aí, cara, na boa, no alto com FSR no Ultra, buscando ali uns 50 quadros, que não é nada mal, porque tem momentos que ele vai fazer 60, tá? Esse momento do Troll é um momento pesadinho, tá? Então eu acho razoável. Você ter uma qualidade gráfica melhor do que um PS4, né? Uma qualidade gráfica muito boa. A média de 50 não é tão ruim assim, mas vai de cada um. GTA nós testamos com tudo no máximo, apenas com os gráficos avançados desativados. Então tá aí o finalzinho só do benchmark para você, tá rodando muito bem em 1080p, né? 1% ali 61, a média de 84. Quando o pessoal pergunta pra gente do RP, é um pouco mais pesado, então considera a média de 60 no RP, dá para jogar de boa, tá, pessoal? Horizon Zero Dawn a gente testa em 1080p nativo, a gente testou no baixo, a gente testou no original, né, que é uma espécie de um médio, e a gente testou no alto aí. Então esquerda, centro e direita para você. Então temos o baixo 69 de média, 1% 53, né? O original quase 60, 56 FPS de média, 1% 41. E o alto a gente tem 47 de média com 1% 35. Me surpreendi com essa placa, tá? Sendo sincero, porque esse jogo ele é meio pesado, ele é meio chatinho e a física dele é complicada. É um jogo de muita ação, de muito combate. E o original eu achei bem interessante o equilíbrio da fluidez com a qualidade gráfica, porque o Horizon ele tem um sério problema de cintilação. Ele tem muita vegetação, essa vegetação assim no horizonte à distância, ela tem muito serrilhado. Meio que o original, o médio, ele meio que mascara isso melhor. Então, se eu estivesse jogando, eu iria de original. Bom, PUBG 1080p nativo, 100%, a gente testa na esquerda com tudo no mínimo, né? Apenas visão no Ultra, e na direita a gente testou aí o médio padrão do jogo sem nenhuma alteração. Bacana, pessoal? Mínimo com visão no Ultra, 1% 105, a média de 156, ficou muito bom, boa estabilidade, pouco stuttering, gostei muito da fluidez. Já o médio dá para jogar com certeza, né? 1% 92, a média de 123, mas você já perde muito em termos de competitivo. E cá para nós, quem está jogando PUBG quer frames. Rainbow Six a gente testou na sua esquerda tudo no baixo e a sua direita com tudo no Ultra 1080p nativo. Bom, pessoal, a gente tem aí o Ultrão aí 1% 146, né, a média de 184, excelente para jogar no monitor de 144 Hz, 165 Hz. Tudo no baixo, eu só recomendo você brincar se for monitor 240 Hz, porque a gente teve aí 1% aí 163 e a média aí de 246, bacana? Estamos no preset do Hardware Unboxed, que é uma mescla aí de vários configurações que a gente considera um alto do jogo, tá, pessoal? Esse preset ele prioriza bastante a qualidade gráfica, mas sem pesar tanto no hardware. Então ele é bem balanceado, ele é bem equilibrado, né? Muitos revisores profissionais utilizam ele. No lado da esquerda a gente tem aí 1080p nativo 100% e no lado da direita a gente fez uma escala de resolução 80%, que equivale a aproximadamente 900p. E é muito interessante o ganho que a gente tem nessa escala, né? A média fica em 58 frames, 57 frames, né? Na tela para você.
em 1080p nativo 1% 37, a média de 46. Nessa escala de 900p, o 1% é a média do nativo. Olha que interessante, 900p 1% 46 e a média é 57, 58, né? Fica muito mais fluido. E eu recomendo realmente fazer a escala de resolução, porque uma ligeira perda de nitidez que você acaba acostumando, você nem vai perceber, e o ganho de fluidez fica bem interessante. Resident Evil a gente testa com tudo no máximo, a gente coloca a volumetria no médio e a sombra no baixo por conta da VRAM. A gente considera isso o preset alto do jogo, tá? Preset bem alto, a gente começa com esse tiro de 12, a gente criou um benchmark próprio, a gente dá os mesmos tiros, faz o mesmo percurso, para tentar ter um desempenho aí bem equiparado em todos os testes, tá? Para ficar bem justo. Ó, 1% 55, média de 76, na explosão vocês vão ver que vai cair, mas está bem jogado, está bem fluido. Já observei que esse jogo vai melhor em placas da AMD. Breath of the Tomb Raider a gente testa 1080p nativo, médio padrão do jogo à sua esquerda, e à sua direita a gente testou aí no alto padrão do jogo. Eu fiquei impressionado com a diferença, muito pouca, né, de um preset para o outro, cara, 5 quadros, isso não é nada, 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 nada. Bem interessante mesmo o resultado desse benchmark, tá? E sinceridade, eu jogaria no alto. 5 FPS, variação de rodada, esse trecho é o trecho mais pesado do jogo, então o alto, 1080p com essa 1650, vai rodar aí 90% do tempo em 60 quadros, então bem interessante. Valorant testamos 1080p nativo. Esse é um dos jogos que eu super recomendo você comprar essa placa GDDR6 para fazer live, tá? Vai fazer live muito bem. À esquerda a gente testou sem SMAA e à direita com SMAA4X. Bacana? E a questão do 1% varia até com rodada, então não considero muito essa diferença de quase 20 frames no 1% não, considero mais as médias, o 1% em ambos os cenários é bem estável, é bem jogável. Então você observa SMAA 4x 226 de média e sem o SMAA 285. Aqui é o seguinte, se for o monitor 165 Hz, pode jogar no máximo com SMAA de boa. Se você for brincar com um monitor de 240 Hz ou 280 Hz, aí você joga sem o SMAA, bacana? E para fazer live, eu jogaria sem SMAA para fazer live no monitor de 165 Hz. Vai dar para jogar nessa taxa de quadros tranquilo, tá pessoal? E aí, Gigão, nos diz o que você achou dessa plaquinha. Bom, pessoal, essa plaquinha é uma plaquinha de 2019, tá? 2019 que a NVIDIA lançou. E esse modelo GDDR6 foi um refresh lançado em 2020. A principal diferença desse modelo é o NVENC New, tá? Então, para fazer live, ela tem um codec melhor que a sua primeira versão. O desempenho em games dela com relação ao GDDR5 aí é 5%. Então dá aí de 3 a 6 FPS aí no máximo aí. Então são placas bem próximas, né? A vantagem realmente maior que eu vejo é o GDDR6. Bom, essa plaquinha, ela já mostra já o seu cansaço. Jogos muito pesados, Red Dead, Valhalla, God of War, ela roda, mas já não é 60 quadros. Para você alcançar 60, você tem que mexer na escala de resolução ou você tem que ativar o FSR. Então uma placa de entrada é interessante, é para hoje, se você for jogar hoje. Agora, e a longevidade? Não. Se ela já mostra já que ela não faz 60 nativo nesses jogos, quer dizer que a longevidade dela daqui a 2, 3, 4, 5 anos é uma coisa incerta. Ela vai rodar bem durante um certo tempo? Sim, durante 1 ano a 2 anos eu acho que ainda dá um caldo. Mas saiba que não é um produto para ter uma longevidade longa, né? A longevidade dela vai ser médio prazo, no máximo, tá? Jogo competitivo pesado, ela roda e faz bonito hoje. Roda num nível minimamente competitivo, então Warzone e Battlefield você vai conseguir jogar de boa. Agora os jogos competitivos leves, aí é onde ela brilha.
e onde ela encontra um grande custo-benefício, né? Sendo a melhor opção das placas de entrada para fazer live por conta do NVENC New. Então, Valorant, CS, Rainbow Six, Fortnite, streaming desses jogos, ela vai muito bem e você vai estar muito bem servido. Bacana? E aí, o que você achou? E quando a gente fala assim, compensa, não compensa, é momento. Então, hoje eu estou gravando o vídeo. Compensa? Depende das opções, depende da sua finalidade. Ah, mas você falou que a longevidade dela não vai ser tão alta. Sim, é verdade, é uma realidade. Mas então não compensa. Bom, quanto você pode pagar? Quais as opções de mercado? O que você quer jogar? Então tudo é relativo. Tudo é relativo. Você vai ter que pesar todas as coisas para você avaliar o que é melhor dentro da sua realidade. Lembrando que você pode investir numa placa dessa, um bom modelo como esse, tem 2 anos de garantia, mais do que suficiente. Daqui a um tempo você faz um upgrade. Então você vai ter que avaliar. Eu estou aqui para te mostrar. Ela roda praticamente de tudo. Roda de tudo. 60 quadros, nem tudo. Mas tem como chegar a 60 com escala e FSR. Show. Jogo competitivo, ela tá dando para se divertir, bacana. Dá para fazer streaming em jogos leves. Aí você vai avaliar as opções, o que você quer ou não quer. E você me diz aí nos comentários o que você achou. Eu vou nessa, tamo junto, aquele like, é nóis, até a próxima.